Vamos começar? Pode esperar mais alguém? Eu estava na minha expectativa, né? Bateu 8h15. Vamos orar, né, gente? Vamos falar de Deus, né? A melhor coisa é entrar na presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos reunidos nesta noite em tua presença, para podermos compartilhar, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida. Toma as nossas vidas nas tuas poderosas mãos e conduza-nos, ó Pai, segundo os teus desígnios, ó Deus querido, para que possamos contemplar as maravilhas do Senhor se cumprindo em nossa vida, ó Deus, porque verdadeiramente grandes coisas tem feito o Senhor por nós, ó Deus, e podemos dizer, por isso estamos alegres, ó Pai. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu creio que há irmãos que vieram do trabalho, estão cansados, ó Deus querido, mas chegaram até este lugar no intuito, ó Deus querido, de colher, ó Pai querido, para verdadeiramente plantar, ó Pai, e vão ver frutos acontecendo sobre as suas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? A apostila de o capítulo de número 3, né? É onde a gente vai entrar hoje, e fala sobre as 5 funções da célula MDA, né? As 5 funções da célula MDA, é onde nós vamos entrar nesse período agora. Né? Diz assim, irmãos, só para relembrar como efeito, né, de compreensão o que é uma célula. Todos aqui têm entendimento do que é uma célula? Alguns irmãos que fizeram as primeiras aulas têm entendimento, né? Já sabe o que é. O irmão que ainda não fez, talvez possa ter dúvida, né? Então, a gente sempre está relembrando. Uma célula é um grupo constituído de 6 a 16 pessoas, reunidos semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar ao Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros, levar pessoas ao Evangelho. Isso é uma célula. Amém, querido? Essa é a missão celular, né? A missão celular é essa, edificar vidas, né? Vidas, levar pessoas a ter um reencontro com Cristo de novo, né? Levar pessoas ao Evangelho. Então essa é a nossa missão na célula. Não é nada mistificado, né? Como a gente ouve. As pessoas dizem, a célula é coisa do diabo, né? Por falta de conhecimento, né? A Bíblia diz, errado porque não conheceis as Escrituras, não é verdade? A célula tem muitas funções. Na visão MDA, muitas funções são observadas e reconhecidas, mas na prática operacional do dia a dia, destacamos 5 delas, né, as quais julgamos extremamente essenciais e que englobam todas as demais. As 5 funções são uma maneira plena qual podemos medir a temperatura e a atmosfera espiritual e social da célula, assim garantir que ela cumpra o seu papel no corpo de Cristo. A primeira função de uma célula, irmãos, é o evangelismo e a integração. Né? A primeira função de uma célula é essa. Né? A primeira função de uma célula não é a nossa reunião lá, é a gente preparar o caminho para aquilo que vai acontecer. Né? Então a primeira ideia de célula é o evangelismo e a integração. Ou seja, eu vou evangelizar e vou integrar pessoas na minha célula. Porque célula, irmãos, é diferente de grupo de oração. Né? A gente já estudou isso lá na primeira apostila. Né? É diferente de grupo de oração, onde a gente reúne lá os irmãos. Né? Vamos orar, irmãos, todo mundo é cristão. A célula, a nossa visão está voltada para onde? Lá para fora, para ganhar vidas. Então, a célula ela começa, né, a primeira função da célula é evangelismo. É evangelismo e integração, ou seja, eu evangelizo, eu vou buscar a alma e eu entrego ela, vou integrá-la na minha célula e, consequentemente, à igreja, que é o corpo. Né? Então, uma das primeiras funções é essa da célula. Ou seja, às vezes, foi na semana passada que eu falei isso, terminando a apostila 2, eu falei, às vezes a gente chega no ápice que a gente tem a nossa reunião celular toda semana e a gente acha que aquilo ali é o suficiente. Não é. A célula também faz evangelismo. A célula sai para buscar vidas.
ela tem os seus planejamentos de evangelismo. E isso não depende de uma ordenação de falar assim, ó, a igreja hoje vai fazer, não, isso aí, o líder de célula, ele tem que buscar através de quê? Tem a agenda da igreja, a igreja não tem os seus eventos? Então, qual o espaço vazio que eu tenho dentro da agenda da igreja? Vou marcar um evangelismo para minha célula nessa data. Está me compreendendo? Eu não posso confrontar com os eventos da igreja, com o corpo, né? com a célula mãe. Eu não posso confrontar com isso. Mas se eu tenho tempo durante a semana para criar outras estratégias para ganhar vida, eu preciso fazer isso, porque senão minha célula consequentemente vai morrer. Vai se tornar um lugar, sabe, bem tranquilão, monótono. Sabe aquelas paradas bem monótonas? Você vai e aquilo começa a ser cansativo para você. E não é isso. A célula é algo ativo, onde a gente está sempre trabalhando para o Senhor. Amém? Né? Na parte grifada está escrito assim, ó, quem está cheio de Jesus vai automaticamente atrair outro para si mesmo, para a célula, para a igreja e para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se eu estou cheio de Cristo dentro de mim, que eu abri a voto, quero abrir a célula, quero desenvolver um trabalho. Para que eu quero, irmão? Para que eu fale que eu sou um líder? Não, é porque eu quero ganhar almas para o Senhor. Então, isso tem que estar dentro de mim. Esse fogo tem que queimar dentro de mim. Se esse fogo está queimando, eu preciso dar para alguém. Né? Porque o segredo é dar, né, irmão? Dai e ser vos a dado. Pão ele dá para a gente comer, mas semente é para a gente semear. Não é verdade? Está escrito lá no livro 2 Coríntios, capítulo 9, não é verdade? O problema é que a gente come o pão e quer guardar a semente. Né? Mas a semente é feita para semear. Amém? No grifado ainda está escrito assim, algumas pessoas tomam uma decisão inicial por Jesus e depois não vão mais à igreja. Por quê, irmãos? Porque se sentem um peixe fora d'água. E nesse sentido a célula serve como ponte de integração. Ou seja, a pessoa vem na igreja, ela levanta até a mão para Cristo. E depois como é que ela fica? Isso já aconteceu com a gente algum dia? Sim ou não? Alguns de nós teve alguém que se aproximou da gente, outros não tem, irmão. Essa é a grande verdade. Eu tenho uma caminhada já de 20 e poucos anos na presença de Deus. E a gente sabe que a caminhada é assim. Quantas pessoas já levantaram a mão na igreja e que a gente hoje nunca mais viu ela? Sabe por quê? Porque não teve uma integração. E a célula é a ponte da integração. Ou seja, não é para a gente brigar dentro da igreja. Né? Não é para a gente falar, isso é meu, fulano é meu. Não, irmão. Mas, quando alguém levanta a mão, eu fico bravo lá na igreja, irmão. Porque quando alguém levanta a mão para Cristo, eu fico bravo, porque eu acho que o líder de célula ele tem que logo levantar e já colar naquela pessoa, abraçar aquela pessoa e falar assim, tu é meu, eu vou caminhar contigo, eu vou te convidar para tu estar comigo na minha célula, eu vou te convidar para você estar comigo no escudo, sabe, eu vou te levar comigo. Irmão, eu reclamo, porque a obrigação é essa, da célula, é integrar essas pessoas também, que são ganhas dentro da própria igreja. Agora, é claro, eu abracei o cara, né? A minha célula é lá no governo, o cara mora aqui no 77, eu tenho que ter o quê? Sensibilidade, abracei ele ali naquela hora, mas o irmão aqui, tem uma célula aqui no 77, o que eu faço? Direciona. Chega aqui, meu irmão. Oi? Direciona. Chama o irmão e fala, aqui, irmão, esse irmão aqui está com a gente, cara, cuida dele. Faço para ele, sensibilidade. Sabe o que acontece? Agora quem vai acompanhar eu? Eu fui lá, tomei minha atitude, mas vi que o cara que mora distante, né? A sensibilidade dele é aqui, então eu entrego para alguém aqui. Agora o cara mora lá no governo, meu vizinho, maluco. 2 ruas depois de mim, querido, não vem que é meu. Aí, mas a questão não é o vem que é meu, que a gente fala assim. Disputa. Que a gente fala vem que é meu, e a gente às vezes fala assim, é meu, mas a gente não quer caminhar com a pessoa, a gente não quer ir lá na casa dela, buscar ela. Quando ela fala assim, não estou muito afim de ir para a igreja, mas não, maluco. A gente desiste, não é verdade? A gente já não vai mais buscar mais, passa 2 semanas, 3 semanas. Estou indo lá toda semana e não quer vir. Eu paro. Só que é assim na nossa vida, irmão. Quantas vezes a gente não quis se esconder? Não quis estar debaixo assim, para ninguém ver a gente. Houve um momento da nossa vida assim, da nossa caminhada.
Essa é a grande verdade, né? Mas quando a gente tem alguém que está ali do nosso lado, irmão, pode ter certeza, ela nunca esquece de você. Nunca esquece. Nós temos um número de celular daí que a gente trabalha lá no nosso almoço, né? E aí o irmão hoje, o administrador lá, mandou para mim a mensagem de uma menina. Ela mora em Itaipuaçu, morava aqui em Realengo, se mudou para lá. Aí ela tinha uma mensagem lá, falou assim: esse celular é do pastor Alexandre? Aí o administrador: não, isso é da igreja, que a gente usa no almoço. Mas só que ele mandou depois, né? Porque ela deixou um livro escrito lá: pastor, eu estou morrendo de saudade dessa igreja, eu estou numa igreja, eu estou me sentindo desamparada, e vocês caminharam comigo. E quando ela estava aqui, ela era escorregadia, velho. A gente ia lá atrás dela, sumia, a gente ia lá, sumia, sabe, entendendo? Sabe? A gente tentava fazer de tudo para segurar ela, que ela não ficava. Mas lá em Itapuaçu, ela foi congregada numa igreja. Aí ela não viu essa coisa acontecendo na vida dela. Quando ela quis acertar a vida dela com Cristo, ela não encontrou isso. Aí ela me mandou um texto desse tamanho, tá no meu celular que eu deixei em casa, carregando. Um texto desse tamanho: pastor, como eu sinto saudade da minha igrejinha, eu sinto saudade quando vocês iam lá me buscar, tá me entendendo? Então às vezes a gente desiste, a gente fala assim: eu não vou mais lá, porque fulano não quer ir. Mas sabe o que acontece? A gente para, a gente desiste, entendeu? E a gente não pode desistir, irmão. A gente tem que colar nas pessoas. Como a amizade, né, a página 56, como a amizade faz a diferença no Evangelho, irmão. A amizade quebra preconceitos e resistências. A amizade derruba barreiras, as mais diversas. A amizade aproxima as pessoas, encurta as diferenças. A amizade leva ao conhecimento de Cristo. A amizade é o caminho que Deus usa para atrair o homem e as mulheres para a salvação em Jesus. Precisamos ganhar pessoas primeiro para nós e depois ganharmos para Cristo. Não, um conceito muito errado que a gente tem. A gente fala assim: eu tenho que ganhar para Deus, irmão. Não, a gente ganha para nós, irmão. Se eu dou um mau testemunho da minha vida, eu ganho alguém para Jesus? Então primeiro eu tenho que ganhar para quem? Para a gente, irmão. Eu tenho que ganhar. Eu saio da minha casa, o meu vizinho está lá. Ah, mas esse cara aí é empurrado. Eu falo: mas eu dou bom dia para ele. Bom dia, amigo. Bom dia aí, cara. Beleza? Como é que tu tá? Sabe por quê, irmão? No dia que eu chegar para ele assim: vamos lá na minha célula, ele não vai poder falar para mim assim: pô, o cara nunca me deu um bom dia quando está me chamando para ir na célula dele. Então eu tenho que primeiro ganhar as pessoas para mim. Depois que eu ganho elas para mim, Cristo se revela através da minha vida naturalmente. Naturalmente, irmãos. Né? Eu moro na rua de acesso à comunidade. A molecada fica lá assim, ó, nas esquinas, lá tudo fumando, barulho, isso aí. Eu passo lá, irmão, cozinho, fala aí, rapaziada, beleza? Legal, tranquilo, falo com todo mundo, irmão. Todo mundo, onde tinha uma festa lá da garotada lá, e eles tudo doidão, som alto lá. Minha mãe falou: meu Deus, eu não consigo dormir. Mãe, precisa orar por esse garoto. Daqui a pouco começou uns tiroteios lá, acabou a festa. Acabei de falar: preciso orar, mãe. Sabe? A gente precisa amar eles que são seres humanos. Daqui a pouco acabou a festa. Aí fui para a igreja, tranquilo, não tinha mais festa, né? Voltei para a igreja e minha filha falou: pai, voltou tudo da festa de novo. Eu falei assim: filho, não esquenta não. Deus está no controle. Irmão, Deus ele é fiel, irmão. Você tem que ganhar as pessoas para você. Quando eu parei meu carro lá, eles pararam o carro assim, meu carro fica assim na calçada assim. Eu falei: se eu parar meu carro aqui, ninguém passa na rua. Parei lá em cima na outra calçada, puxei, botei em frente ao portão, para não atrapalhar, rapaziada, a festa da galera, né? Minha filha saiu, minha esposa, quando eu abri a porta do carro, o maluco veio doidão e falou: pastor, é aniversário do fulano, ora pela vida dele. Doidão, mano, ora pela vida dele. Fulano, vem cá. Ciclano, vem cá, vamos fazer uma oração. Falei: vou orar agora, debaixo da chuva, irmão. Vamos orar agora, vamos clamar aqui. O cara virou e falou assim: mas eu respeito o senhor. Eu fumo meu bagulho, mas eu tenho maior respeito pela vida do senhor aqui nesse lugar. Está me entendendo, irmão? Eu nunca sentei na roda dele para falar de Jesus para ele. Nunca falei: cara, larga essa vida. Mas sabe o que é? Exemplo de vida. Você dá uma boa tarde, um bom dia, você ser simpático. A gente tem que ganhar para a gente, irmão. A gente tem que quebrar essa coisa. Não, tem que ganhar para Jesus, eu sou santo. Que nada, irmão, a gente tem que ganhar para a gente. Ganhou para a gente? Você vai ganhar muitas vidas para Jesus.
Convida o cara, fala, teu amigo, virou teu amigo, convida ele para tomar um café contigo, comer um bolinho, tu tá me entendendo? Vai ganhando a pessoa, daqui a pouco ela está vivendo, está numa convivência contigo, e aquilo que se manifesta dentro de você vai manifestar na vida dela. E pronto, ela vai querer ser o que você é. Esse é o maior exemplo. Agora eu ando emburrado, não falo com ninguém, irmão. Dou um mau testemunho tremendo. Aí quando chega o dia da minha cela, o que eu faço? Pô, vai lá na minha cela. Ó, tem uma reunião lá. O que o cara acha que alguém vai? Não vai, querido. Pode procurar no outro quarteirão, que ninguém te conhece. Talvez lá a gente arruma alguém. Mas ali, ninguém vai entrar. Por quê? Porque eu não dou um bom testemunho. Então a gente ganha vidas através de quê? De amizade. Lá no início, quando eu vim aqui a primeira vez que a gente começou a ministrar aula, eu usei uma frase dizendo assim, o que é mais fácil? Ganhar um amigo ou inimigo? Né? É um amigo, irmão. Inimigo nunca vai querer entrar. Então primeiro eu tenho que fazer dele meu amigo, para depois eu ganhar ele para Cristo. Amém? Estamos entendendo, irmão? Para conduzir pessoas para Cristo, nós ganhamos amigos e não inimigos. Assim nós transformamos inimigos em amigos, amigos em irmãos, salvos em Cristo, irmãos em discípulos e discípulos em líderes. Essa é a visão celular. Eu ganho amigos, né, e transformo amigos em irmãos. E irmãos eu transformo eles em salvos em Cristo. E depois de irmãos, discípulos. E depois de discípulos eu torno eles líderes. Porque eles querem ser líder igual a eu. Eles vão querer ganhar alma igual eu tenho ganho alma para Jesus, irmão. A gente precisa quebrar alguns preconceitos na nossa vida. A gente às vezes se acha santo demais, a tal ponto que a gente não pode se aproximar das pessoas. Aqui no ambiente, para mim, irmão, qual era o ambiente que Jesus entrava? Jesus ganhou quem, irmão? Prostituta, andava com ele, andava? Era prostituta. Transformou, não foi? Foi lá, ela lá queria buscar, irmão. Publicano, as pessoas falam, se ele fosse o filho de Deus, ele não sentaria na mesa de um publicano. Não era assim? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio buscar pessoas corretas. Essas pessoas que o problema é que a gente um dia estava lá, porque hoje estamos aqui, aquele lugar não serve mais para a gente chegar lá. Porque a gente se acha santo demais. Só que eu tenho que chegar lá. O cara estava bebendo, está tomando uma cerveja. E aí, irmão, e aí, como é que você está? Tudo bem, cara? Oh, beleza. Tudo bom contigo? Aperta a mão do cara. Como é que você está? Não me importa com isso, irmão. Eu não posso ser influenciado por ele, mas eu tenho certeza que se ele se aproximar de mim, eu vou influenciar ele. Eu tenho essa convicção. Eu tenho essa. Agora, se eu ainda não estou preparado para isso, irmão, e eu sei que aquele ambiente vai influenciar a minha vida, então eu tenho que me resguardar disso. No tempo da maturidade, né? Eu tenho que alcançar o quê? Maturidade. Maturidade também. Para que eu possa fazer esse trabalho. Amém? O exemplo das crianças em festas, né? Tem um caso, como é que é o exemplo das crianças em festa, irmão? Você chega com teu filho numa festa, né? Aí tem lá uma opção de criança. Como é que funciona as crianças? Ela chega como, né? Ela chega assim meia, né? Aí daqui a pouco vai como? Encosta uma na outra, né? Nunca se vira. Já é amigo, não é verdade? E através deles, os pais se tornam amigos também. E assim tem que ser a gente, irmão. Assim que funciona. Eles pegam aqui tem uma conotação. As crianças em lugares públicos. 2 minutinhos de prosa e já era. é fechamento. Já é fechamento, já estão correndo, já estão pulando, entendeu? Um puxa o carrinho daqui e fala aqui, pá, a outra, eu tenho esse aqui. Aí daqui a pouco estão brincando, vamos trocar. Já estão trocando de brinquedo e tudo. E já estão ali, dão exemplo. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa buscar relacionamento. Porque é através de relacionamento que a gente ganha vida, irmãos. Jesus, ele era expert em fazer relacionamento. Ele sentava no meio da galera. Era lá que ele ia. Sentava lá, botava, senta todo mundo. Sabe? Era ali que acontecia as coisas. Era assim, não era num púlpito. Ele ia ao templo
E ele observava alguém que estava lá endemoniado, um espírito que deixava a mulher curvada. Aquilo preocupava ele. Não era o público que fascinava ele. O que fascinava ele eram as vidas que necessitavam de Jesus. E isso tem que estar dentro de nós, irmão. Discipulado, célula, é sentir vontade, prazer em ajudar alguém. Estender a mão para alguém. Pedro, na porta do templo, chamada famosa, capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro olhou para aquele coxo sentado lá e falou assim: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que ele faz? Estende a sua mão. Está cheio de gente, irmão. Nunca. Olha, ontem eu ouvi um testemunho de alguém que falou assim: cara, eu achava tão difícil ganhar uma alma. 19 anos no Evangelho, cara, como eu tinha dificuldade para ganhar uma alma para Jesus. Hoje eu entendo que para ganhar alma, irmão, basta você abrir o teu coração, fazer amigos, relacionamento, e você ganha alma. Sabe, Deus tem mudado vidas através do trabalho discipulado, através do trabalho celular. Porque é um trabalho que você, primeiro você ganha pessoas para você, depois você leva essas pessoas a Cristo. E consequentemente você leva ela para a igreja, e se torna teu discípulo, e amanhã se tornará também um líder para fazer novos discípulos. Essa é a visão. Amém? O segredo da boa integração não é, num certo sentido, é mais importante integrar alguém na vida da igreja local do que levá-lo a tomar uma decisão pública, né? Ou seja, pela célula. Para mim é mais fácil, irmão. Eu já tenho um exemplo aqui 3 vezes aqui, em 3 aulas consecutivas dos meus vizinhos lá da igreja, né? Já dei aqui. Os caras moram assim, parede com a igreja. Nunca entraram na igreja. Sabe por onde eles entraram na igreja? Pela célula. Lá do outro lado, numa vila, lá do outro lado da Carumbé, eles foram visitar uma célula, participaram, gostaram, e um dia estavam dentro da igreja. E aí? Porque é o caminho mais próximo de integração, cara. É o caminho mais próximo, porque é um lugar informal. É um lugar informal, e é muito mais fácil você levar as pessoas para um lugar informal. E lá você manifesta aquilo que está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Se a pessoa somente tomar uma decisão superficial de seguir a Jesus e não foi integrada na vida da igreja local, ela se torna uma presa fácil para as mentiras do diabo, irmão. A gente tem que ter um entendimento. Eu ganhei a pessoa, mas em todo o tempo eu estou trabalhando na vida dela para integrar ela onde? Não, ela está integrada na igreja. A todo o tempo eu estou trabalhando para integrar ela onde? Na igreja. Ela está indo na célula, mas a todo tempo eu trabalho para integrar ela à igreja. Por quê? Porque é a igreja que vai doutrinar da maneira que ela deve prosseguir. Entendeu? Porque acontece, eu já trabalho com célula há um tempo, eu já começo a perceber isso. Tem gente que mas nunca integra ninguém na igreja. Quer ficar com a pessoa ali. Sabe? Aí o que acontece? Irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós somos uma ponte. Certo? Nós integramos a um corpo. Célula faz parte de um corpo. Um corpo é formado por células. Então eu ganho a alma aqui, eu vou preparar ela para onde? Até chegar na igreja, para o corpo. É o corpo que vai doutriná-la, vai instruí-la. Se eu mantenho ela ali muito tempo, sabe o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma presa fácil para o diabo. Porque ela nunca vai amadurecer. Na célula ninguém amadurece. Célula é um berçário, onde a gente tem os novos convertidos. Mas é na igreja que a gente aprende a caminhar. Amém? A gente precisa entender isso aí que é importante, né? Pastor, Sim. o senhor falou, com relação a esse discipulado. Então, esse começo do discipulado é como se fosse, nasceu na célula, o começo do discipulado para levar a igreja. Seria isso? Sim, porque funciona assim. O irmão não estava nos 2 primeiros capítulos, né? Nos 2 primeiros capítulos eu instruí que quando a gente monta uma célula, é muito importante a gente montar uma base. Né? Isso aí está na apostila 1, na apostila 2. A base ela é muito importante. A base se constitui de 6 pessoas. É onde eu formo uma célula. Através dessas 6 pessoas bem discipuladas por mim, que sou líder,
da célula, o que acontece? Elas vão gerar outros discípulos. Então a gente começa a discipular 1 a 1. Ou seja, eu ganhei 6, discipulei 6. Agora chegou mais 6 na célula. Qual é a missão agora? Cada um vai discipular 1. Até o tempo de eu integrar eles na igreja. Porque a igreja é o lugar onde a gente precisa integrar esses novos membros, entendeu? A célula é um ponto de... a gente chama de berçário. É onde nasce as crianças, a gente cuida os primeiros cuidados, até levar ela onde? A igreja. E é a partir da igreja que ela é doutrinada. Aí vem os cursos que a gente vai trabalhando, né? A igreja, eu acredito que vocês têm aqui, tem escola dominical e tem curso para iniciantes, esses cursos, né? Lá na igreja a gente chama de ECE, que é a escola de crescimento espiritual. É uma escola separada somente para isso, na escola dominical, na hora da escola dominical, entendeu? Tem a escola dominical normal, né? Os membros que já são mais antigos, que já estão, né, já caminhando há muito tempo, e os novos convertidos que vêm vindo da célula, eles são enviados para essa escola, entendeu? E lá a gente integra não só os novos convertidos, como pessoas também que vêm de outra igreja, porque eles precisam compreender a visão da igreja onde eles estão vindo congregar, está me compreendendo? Que a nossa visão não é tirar pessoas de outra igreja, mas acontece no meio do caminho que sempre vem. Sempre vem. Essa é a grande verdade. Quando tu puxa a rede no mar, não vem só um tipo de peixe, né? Vem uns caranguejos. Então o que acontece? A gente tem que integrar essas pessoas para quê? Porque elas estão chegando na igreja, ela tem que entender qual é a visão. Para amanhã, depois de chegar, falar, pô, eu nem sabia que era. Né? Está vindo pela célula, mas diz que não sabe. Entendeu? Então é bom você ter uma escola de integração para as pessoas. É muito importante isso aí, entendeu? A gente chama lá de ECE, que é Escola de Crescimento Espiritual. Deu para entender, mano? Obrigado. Amém? Não, fica à vontade. É para interromper mesmo. Isso é bom. Como vocês ficam me olhando muito, não falam nada, me dá até uma agonia, né? Eu não sei se vocês estão entendendo ou não, né? Relacionamentos preciosos e amizade profunda aqui. Quero ficar voltando, irmão. A célula, ela provoca isso. Relacionamentos preciosos e amizades profundas, onde a pessoa diz assim, eu quero ficar aqui. Irmãos, como isso é tremendo. Quantos casais a gente trata dentro de célula, irmão? É algo fantástico. As pessoas chegam lá, vão lá, e daqui a pouco, não, vou convidar meu marido, daqui a pouco o marido está lá, ou a esposa está lá, e começa a se envolver, e através do discipulado, né, 1 a 1, a gente começa a levar essas pessoas a Cristo. Daqui a pouco eles estão integrados na igreja, estão integrados nos eventos da igreja, irmão, e aquilo está sendo tudo transformado, está sendo mudado. Como as pessoas falam, não, quero ficar aqui, gostei, é algo diferente, né? Eu falei num testemunho da menina lá, que ela mandou um zap, né, e acaba chegando na gente, no zap, cara, eu fui num lugar incrível, cara, eu fui chamada para uma reunião numa casa, mas não sabia o que era. Não é uma igreja não, mas eles falam de Deus, a coisa é boa, sabe? Eu quero ir lá de novo, entendeu? Ou seja, Cristo está sendo implantado na vida dela. No momento certo, ela vai estar lá. Ela vai se tornar um membro da célula. E aí, consequentemente, né, isso vai acontecer. Né? Porque na célula, a gente revela o amor genuíno de Jesus. Isso é demonstrado através da nossa vida, né? Da nossa vida. Isso é muito importante, amém? Uma das maneiras poderosas para cultivar essa amizade profunda é através de eventos sociais, né? É muito bom, irmão. A célula não pode ser um ambiente monótono, né? Ah, minha célula é quinta-feira, irmão. Me reúno lá quinta-feira, chegou quinta-feira, o que acontece? Acabou a célula, vai cada um para sua casa, tem momento da comunhão, foi cada um para sua casa. Irmão, se você quer expressar, né, um amor genuíno e quer ter relacionamentos profundos, faça os eventos extras para a sua célula. Fala assim, gente, vamos fazer uma inteirinha aqui para a gente comer um cachorro quente no final de semana, sabe, entendendo? Eu estou falando das coisas mais simples. Se tiver podendo mesmo, então vamos para um restaurante pancado, todo mundo paga, cada um paga a sua, e a amizade continua, né? Tá me entendendo? Vamos que vamos, né? É essa parada, entendeu?
Mas essas coisas, irmãos, elas são importantes, porque elas fortalecem o relacionamento. Porque o cara vai ver que o teu papo com ele não é só você querer embutir uma religião na cabeça dele. Muito pelo contrário, ele está vendo que você quer ter um laço de amizade verdadeiro com ele. Ou seja, você vai comer um cachorro quente no cara, pô. Com toda a célula, vamos marcar uma pizza pra gente comer num lugar aí. Tu tá me entendendo? Essas coisas é importante. O problema é que a gente às vezes torna a coisa muito religiosa. Aí sabe o que o cara fala? O cara me convidou para casa dele, mas eu acho que ele está querendo me levar para a igreja, mano. Ele está de maior intenção comigo. É essa parada, tu tá me entendendo? O cara não está querendo a minha amizade verdadeira. Tu tá me entendendo? Então tu tem que ganhar o cara. Se eu tenho que ganhar o cara, tem que fazer o quê? Tornar esse relacionamento mais profundo. Mas vamos marcar um dia, pô. Sabe, nós temos células que marcaram no UOL. Eu estou marcando no UOL com a minha célula. Tem uma célula que marcou no UOL. Foi mesmo, o pessoal foi lá para a beira da praia, levaram lá as comidas, lá fizeram o UOL. A célula fez o UOL. Né? E eles foram para lá e fizeram ir lá, eles se reuniram, oraram junto, se divertiram. Foi uma noite assim abençoada. E quando pensou que não, irmão, tinha um camarada, eu já testemunhei isso aqui nas nossas reuniões. O cara veio lá, o cara afastado do caminho do Senhor, perdeu toda a sua família. Caiu lá dentro da célula lá, sabe? Foi algo que Deus manifestou no meio dele. Um momento assim, ó, de lazer, de tranquilidade, tá me entendendo? A gente não pode fazer da célula uma coisa monótona. E às vezes a gente faz, a gente só vai marcando assim, não, célula é terça-feira, vou lá, terça-feira. Não, não é isso. Não torne a sua célula monótona. Crie relacionamentos profundos. Se você quiser ter uma célula saudável, você precisa criar relacionamentos profundo com as pessoas. As pessoas não podem ver em você que você só está interessada em levar ela para a igreja. Elas têm que olhar em você e falar assim, não, ele é meu amigo mesmo. Entendeu? Realmente ele quer algo muito mais além do que isso comigo. Bem, vocês estão entendendo, irmão? Sim. Agora, sim. O pastor chegou falando isso aqui ou pulou, não sei, deu de atenção, de projeto Natanael? Aqui do projeto. É página 56 que eu escutar? 57. Então, é 56, aí essa parte aqui, ó. Do Natanael, que eu pulei? Pulou. Eu pulei o projeto Natanael. O projeto Natanael, irmão, eu vou falar, o que eu falei das crianças aqui. O projeto Natanael, eu vou falar, é um projeto estabelecido pela Igreja da Paz, né? Paz de Santarém. O que é o projeto Natanael? São desafios. Isso aí é desafios que são lançados na célula. A gente não precisa fazer os mesmos desafios que ele faz. A gente pode criar outros desafios. O que é o projeto Natanael? Vou voltar um pouquinho na 56 para passar. O que é o projeto Natanael? É um desafio que é lançado na célula. Você vai orar por 3 pessoas durante um período, até essas pessoas virem na célula. Você vai orar por 3, você vai orar por 3. Está me entendendo? Então, a gente entra no propósito de oração para aquelas pessoas. O propósito de oração é na célula? Não, é no nosso dia a dia. Até nós trazermos essa pessoa na célula. Quando eu trago ela para a célula, o que acontece? Eu vou focar agora em outras 3 pessoas. Certo? Eu já estou orando, pastor, 1 ano, o cara não veio. Eu vou diminuir, a minha intensidade de oração por ela vai diminuir, porque eu preciso focar outras pessoas, senão eu vou gastar muita força aqui, está me compreendendo? Mas eu nunca vou deixar de orar por ela. A minha intensidade diminui e eu continuo orando. Então isso é um projeto que é muito válido, irmão. É muito válido. Nós temos célula, a gente pegou essa deixa aí deles aí, e temos célula na nossa igreja que faz esse projeto lá. E eu já ouvi testemunho agora. Começaram com 2 semanas e já vieram da pastor, o senhor não sabe, a gente fez lá, pastor, eu já 3 pessoas lá que a gente botou em propósito. Isso é bom porque, irmão, quando você leva a célula ao propósito de oração, porque quando as pessoas vêm, elas veem o milagre de Deus acontecer, elas começam a ter experiências espirituais, experiências com Deus. Amém? Beleza? Esse é o projeto Natanael. Amém? Podemos pular? Glória a Deus. A importância dos grupos de evangelismo, eles chamam de GEs, que é grupo de evangelismo abreviado, né? Um GE, um grupo de evangelismo, é uma reunião periódica, programada, pré-definida, objetivando levar pessoas a Cristo de maneira formal e espontânea.
né? Ou seja, o GE pode ter duas pessoas ou 20 ou mais, contanto que existe uma definição de tempo e atividade. Vou marcar um evangelismo com a minha célula, irmão. Nós vamos ali para a praça. Nós vamos ficar 1 hora lá na praça. É 1 hora, a gente vai fazer isso aqui, ó. É isso que a gente vai fazer. A gente precisa definir isso, né? Aí a gente chega lá na praça, marca 7 horas. O irmão chega às 7h40 e a gente está não esperando os irmãos chegar, maluco, né? E a hora vai passando. Só que a gente esquece que na célula, a gente tem gente que é novo na fé, novo convertido. Aí o cara começa a olhar e fala assim, as coisas são bem desordenadas. E a hora vai passando. Irmão, seja objetivo no GES. Nos grupos de evangelismo, pô, vou sair com a minha célula para evangelismo. Eu tenho que ter um objetivo naquilo ali. Ah, qual é a parada que a gente vai fazer lá? Vamos levar um violão para a praça? Quanto tempo a gente vai ficar lá na praça? Ah, 1h20, vamos lá tocar um louvor lá e depois alguém traz uma palavra. Aí leva uma palavra lá no meio da galera, quem quiser chegar. Se chega, quem não quiser, irmão, a gente fez a nossa parte, tá me compreendendo? Distribui um emprego, tal que seja, né? O evangelismo pode ser de várias formas, né? O cara que gosta de um menino aí, que ele não está aqui hoje, né? Que gosta do skate, né? Vai pra praça do skate, velho. Vai pra lá, arruma uma rapaziada, vamos lá. Aí o que eu faço lá? Vou andar de skate. Não, irmão, vou andar de skate. Galera, a gente vem pra cá no propósito, vamos dar a mão aqui, vamos orar, deixa uma palavra pra galera e vamos andar de skate. Já começou o quê? A lançar a palavra, semear a palavra, e sabendo que a palavra nunca volta vazia. Amém? Então a gente tem que ter objetivo no nosso evangelismo. Qualquer cristão maduro, comprometido com Jesus e com a sua igreja, e com a devida bênção do seu discipulador e liderança de célula, pode começar um evangelismo. Está me entendendo? Qualquer um. É sempre, irmão, o evangelismo em célula, eu sempre falo isso, irmão. Ele precisa estar de acordo com os parâmetros da igreja, né, porque a gente não pode estar fora disso. Pô, tem um evento na igreja aqui, não, mas hoje eu não vou não, eu marquei o evangelismo com a minha célula, irmão. Eu não estou querendo multiplicar, eu estou querendo dividir aqui. Entendeu? Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para multiplicar. E para multiplicar eu preciso estar debaixo da bênção da minha liderança. É muito importante isso, a gente estar debaixo da bênção da nossa liderança. Então, para mim estar debaixo da bênção da minha liderança, eu vou marcar evangelismo no dia que não vai ter evento na igreja. Isso é tão simples, né, irmão? É só a gente ver a agenda, sempre tem uma brecha, para a gente fazer um trabalho, né? Então, é importante isso aí, né? O lugar e horário pré-definido, né? Já falamos sobre isso. O mais breve e informal é muito bom que a gente torne isso bem informal, né? Isso pode acontecer da melhor maneira possível, irmão. Pode ser para a gente comer um hambúrguer na praça e ali partir para o evangelismo. A gente pode fazer de várias maneiras informais. É porque a gente aprendeu um modelo e a gente não consegue sair daquele modelo, né? A gente vai falar de evangelismo, mas só pensa no modelo, né? Pegar os folhetins, vamos carimbar, vamos sair para a rua, ou então a gente vamos levar uma aparelhagem de som para a rua, quem vai pregar, irmão? O fulano vai pregar, o irmão vai cantar. A gente tem um modelo já aqui na mente, aqui, que a gente acha que qualquer outra coisa que a gente faça não é evangelismo. Está me compreendendo? Qualquer outra. E não, irmão. A gente pode fazer de várias formas, diversificado o evangelismo. A gente precisa ser criativo. A gente precisa trabalhar nessa área aí. Também, contanto que Cristo seja o centro de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Os GEs ajudam a criar vínculos de amizade, né? O ambiente é menos eclesiástico e litúrgico. Não tem uma liturgia pronta, né? Como você lava, você canta do louvor. Irmão, isso muda um pouco, entendeu? É claro que eu não vou pegar um cara que é novo, convertido na célula, chegou ontem e falar assim, o cara vai trazer uma palavra, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, mas menos litúrgico, né, irmãos? E menos eclesiástico, né? Não, porque quem tem que trazer a palavra é o diácono. Porque se o diácono não trouxer a palavra, ele vai ficar chateado contigo, maluco. Entendeu? Vai sair da igreja. Eu falo, Joel, eu fui lá no evangelismo, eu estava lá, os irmãos nem me honraram, eu sou o diácono da igreja. Ô, Tiago!
Existia o diácono e Não, o me vigário. perdoa, tá, Joel? Ó, assim, os irmãos me perdoam, mas é que lá na igreja eu trato Afinal isso de contas, com muita naturalidade, eu já quebrei alguns preconceitos, entendeu? Sabe? Mas eu já fiquei com isso. Já vi. De gente batendo no pó. Não, mas não me honra, irmão. Tô fazendo, a gente está fazendo evangelismo, irmão. Glória a Deus. Deus foi exaltado. Quem tem que aparecer, irmão? É Jesus. Ele apareceu, foi lá, glória a Deus por isso. Honra não é quando está o microfone. A gente honra em muitas coisas. Às vezes a gente fala assim, bom, eu quero honra, mas a gente fala mal das pessoas ali por trás. Que honra é essa? Uma honra aparente? Né? Essa é a grande realidade, cara. Então acho que a gente precisa quebrar algumas coisas que é importante, né? O GE é outra excelente ferramenta para dar origem a novas células, ou seja, porque o evangelismo ele vai fazer com que a célula cresça, enquanto mais a célula cresce, mais pronta ela vai ficar para quê? Para multiplicar. Amém? Glória a Deus. Quando muitas pessoas se convertem ao mesmo tempo e aquele líder de evangelismo, né, preenche os demais requisitos para tornar-se líder de célula, o evangelismo pode converter-se automaticamente em uma célula. Isso é natural, né? Eu posso colocar o cara, irmão. Muitos aqui não estavam aqui na aula passada, né? Na aula passada eu falei sobre a importância de dividir tarefas dentro da célula. Eu sou líder de célula, mas eu marco o evangelismo. Falou, irmão, pega alguém e fala assim, poxa, posso te deixar como líder de evangelismo? É claro que eu não vou pegar o cara que pisou onde vai na célula. Lembra-se bem, vamos recapitular rapidinho para a gente não achar que eu estou falando besteira aqui, né, irmão? Quando eu falo para a gente monta uma célula, o que eu falo? A base ela tem que ser bem estruturada. Quando eu vou abrir uma célula, eu falei isso aqui em várias outras aulas. A base ela tem que. Vou abrir uma célula. Não, eu quero botar logo 12 pessoas, pastor, porque eu quero multiplicar. Não, querido, coloca 6. Cria uma célula. Discipula os 6 que você tem. A sua base vai ser forte. Na minha base, está forte? Discipulou? Estamos prontos para crescer? Vamos crescer. Aí o que eu faço? Eu distribuo tarefas. Você pode ser o secretário da célula. Você pode ser o líder de evangelismo. Você pode ser... Tu está me entendendo? Não tenha pressa de crescer, irmão. Quem cresce muito rápido se estabana lá na frente. Eu tenho muita experiência nisso. Não, quero... Aí não chega no final de tudo, e aí? Não, mas a célula não está preparada. Então não está preparada para multiplicar. Sabe por quê? Tudo é base, irmão. Tudo é base. Começa com 6, discipula bem os 6. Formou a célula? Glória a Deus. Agora nós estamos prontos para ganhar. Distribua a função. Não deixa tudo girar em cima de você. O secretário, para que um secretário na célula, irmão? Para anunciar as coisas. A gente vai comer a pizza lá, quem vai anunciar? Você? Ele anuncia, pô. Relatório. Quem vai preencher os relatórios para entregar à liderança da igreja? Não, o secretário. Eu preciso chegar na minha casa, ainda vou relatório para mim. Não. Dá função às pessoas. Pega alguém, cara, que tem aquela aptidão, é simpático, ganhador de alma, fala assim, cara, você vai ser o nosso líder de evangelismo. Aí o cara fala assim, pô, mas como é que funciona? Aí você dá diretriz. Tá me entendendo? Você dá diretriz, você está preparando um discípulo. Você está preparando um discípulo. Mas pastor, sim, meio do caminho. Cara, você orienta. Não mata ele, orienta. Coloca ele no caminho de novo. E você amanhã vai ter pessoas... Pô, cara, vai ter uma célula abençoada. Ela vai multiplicar, vai ter gente para multiplicar, vai multiplicar de novo, sabe por quê? Porque a base é forte. Então a base é muito importante, amém, irmãos? Eu sempre coloco essa deixa para a gente aí. Como garantir uma boa integração? Se o contato da pessoa com as reuniões da igreja começou pela célula, a integração deve ter início ali mesmo, na célula, com os irmãos sendo amorosos e atenciosos com aquele ou aquela visitante, né? Ou seja, se a pessoa for na igreja, começa ali mesmo, a integrar ela na igreja, certo? Natural, como eu falei aqui. Os líderes de célula vão lá, abraçam. Bom, a gente tem que ter isso, cara. A gente tem que ter, cara, parece uma coisa de maluco, uma pessoa
entrega a vida para Jesus na igreja, irmão. Pô, a gente nem grita, nem bate palma, nem faz festa. Enquanto o céu está soltando fogo, o céu está se alegrando, a gente está assim, ó, na igreja. Mais um, irmão. Pô, paradão, irmão. Mais um concorrente. Sai do teu lugar, vai abraçar o irmão, cara. Fala assim, cara, seja bem-vindo nesse lugar, nós te amamos. Cara, a gente precisa disso. A gente necessita disso. Só tem uma coisa que faz festa no céu, irmão, quando a alma se arrepende. Eu posso tocar o melhor louvor, posso trazer a melhor pregação. Isso vai mexer com vidas. Mas mexer com o céu é quando uma vida se arrepende. Então, se o céu se move, nós precisamos nos mover, irmão. Essa é a grande verdade. Então, pô, se a pessoa aceitou Jesus na igreja, se reconciliou, irmão, faça uma boa integração. Abraça ela. Pô, pastor, mas isso não aconteceu aqui não. Aconteceu agora lá na célula. A célula começa na base. Começa a trabalhar isso, irmão. Pô, irmão, toda pessoa que a gente ganhar, sabe, vamos fazer uma festa, vamos se alegrar. Tá me entendendo? Cara, isso é muito bom. Quem não gosta? Quem não gosta, irmão? Que alguém abrace, que alguém, sabe, se sentir bem. Isso é muito importante. Amém, irmão? Glória a Deus. Se o contato for direto na celebração de domingo, o acolhimento às pessoas que o levaram, que o conhecem ou que estejam por perto da igreja, deve dispensar-lhe toda a atenção e cuidado. Logo após da conversão, o novo convertido, decidido, né, deve receber uma visita em 24 horas. Eu vou explicar isso aqui. Para dar-lhe as boas-vindas à família e fazer a marcação de uma visita pessoal, né? Eu vou pegando aqui